the world. And so at Anglo American, our portfolio is future facing in terms of what we mine. But when we're here talking about ESG, we are of course also talking about how we mine. And so for a global company, we are in a position where we set global expectations and standards by working with our people, with our systems, and also with our suppliers. But then, as you say, we have to make that local. And so, for example, water is a space in which increasingly we are taking a catchment-wide approach. At a global level, we expect our assets to approach water holistically, but then each one of our businesses has to work with local communities to understand what that means, determining on what the local specifics are of the water situation. We can discuss it in further in the panel. Excelente, Cris, muito obrigada. Então, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar. Está óbvio que o desenvolvimento e a capacitação em ESG, aquela que endereça riscos e oportunidades nos eixos social, governança e ambiental, como mecanismos de fortalecimento e gestão da sustentabilidade na cadeia produtiva do setor mineral, é um processo estratégico para mitigar riscos, atrair investimentos e atender às expectativas das comunidades, clientes e reguladores, envolvendo uma pluralidade de stakeholders. Então, a gente vai ter aqui um debate bem interessante. Eu já começo fazendo a minha primeira pergunta para a Juliana. Juliana, o setor mineral ele avança na implementação dos indicadores ESG, mas ainda persiste um desafio. Como é que a gente assegura que a comunidade anfitriã participa desse processo? Como é que a gente assegura que ela está lá desde o nascedouro dos empreendimentos, influenciando a decisão estratégica que essa organização precisa tomar e não apenas na perspectiva de mitigação dos impactos? Como as empresas podem traduzir esse princípio em governança participativa real? Ok, primeiro eu vou fazer uma provocação aqui para a gente entender que, em vez de a gente estar falando em comunidade impactada, a gente falar em parceiros estratégicos. A gente tem que entender que a comunidade local, eles são parceiros estratégicos do negócio. E como parceiros estratégicos, eles devem ser envolvidos desde o início, né? E, em especial, numa melhoria de entendimento e de informação para desmistificação da mineração, sabe? Eu acho que às vezes a comunidade fica sabendo às vezes do projeto antes da própria empresa e a forma como isso é levado nunca às vezes é legal. Então eu trouxe aqui hoje, eu vou trazer um pouco de prática do que a gente tem aplicado num cliente que é na região sul. A Lavras Gold é uma empresa que está desenvolvendo um projeto no sul, com investimento de um grupo canadense, que inclusive foi um grupo que o projeto foi até premiado lá na Bolsa do Canadá, em segurança financeira e sustentabilidade. E a gente está em fase de pesquisa lá ainda. E a gente já começou a trazer a comunidade para conversar, para explicar, para desmistificar a mineração, para explicar os riscos, claro, com transparência, com verdade e com uma credibilidade daquilo que a gente consegue e que a gente não consegue fazer. Então, envolvendo o tempo todo e buscando também entender a vocação do lugar e aquilo que eles preservam. Então, por exemplo, hoje o bioma Pampa, eu estou dando um exemplo, tá, gente, para a gente saber. O bioma Pampa, ele perdeu nos últimos 37 anos 34% da área dele. Então, isso é uma preocupação regional. Então, o que a gente já propôs e está fazendo lá? É um programa de recuperação do Pampa, mas em vez de lá, e a gente está fazendo, a gente trouxe as crianças. As crianças passam por um processo educacional, inclusive no plantio.
Então, isso é o quê? Um legado para o futuro. Estamos ensinando as crianças, porque o futuro, elas serão os futuros engenheiros do futuro, né? Então estamos ensinando e, ao mesmo tempo, falando sobre mineração. Então, isso tem sido muito positivo. A gente tem conseguido trazer a comunidade. Claro, tem vários questionamentos, mas a gente sempre com transparência. Agora, o grande desafio disso, que é outra provocação que eu faço aqui, é que a conta tem que fechar, né? Exato. A conta tem que fechar. Então, você fala, Juliana, mas e aí? Nessa fase, as empresas só estão investindo dinheiro, elas não têm retorno. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. E esse, quando o investidor vem aqui e vê a questão da nossa segurança jurídica, para estar fazendo esse investimento e ter certeza de que vai ter, porque a experiência, em especial lá no Sul, a gente teve uma reunião lá semana passada, um último projeto lá demorou 11 anos o licenciamento. Isso 11 anos, um processo, não tem quem faça. Então, a gente tem que trazer os outros atores também, para estar começando junto com o projeto e discutindo essas soluções em conjunto com os órgãos licenciadores, com o setor público e todo mundo junto, não só a comunidade. E a sua fala tem uma coisa muito interessante, porque normalmente a gente pensa governança para dentro, ou quando demandado por algum órgão, por alguma questão específica, né? Mas essa leitura de governança participativa, quando eu trago a comunidade, né, muda o lugar dela, ela deixa de ser comunidade anfitriã e ela passa a ser parceiro, né? Ou eu discuto ali com o meu órgão regulador, como é que a gente pode simplificar, né, assim, otimizar, na verdade, o processo de licenciamento para que a percepção do retorno seja rápida. Isso, de fato, é governança, né? Isso é um modelo muito interessante a ser observado, digamos assim, aqui no Brasil. Muito bom, obrigada. Bom, agora a pergunta vai para a Cris. Cris, como é que o compromisso da Anglo com práticas em ESG ao longo da cadeia produtiva contribui para aumentar o valor entregue aos clientes e usuários finais dos seus produtos? Thank you, Rosani. So when we talk about our customers, I think at the most simple, our customers need security of supply. And our experience as a sector is that when we fail in the ESG space, our customers don't have security of supply. So that's, I think, at its most basic. But the next level up is that our customers are under increasing pressure to be able to show to end users and to their own customers that the products that they sell perform against appropriate ESG standards. So we need to be able to show that we are mining in the right way and that we are respecting a whole series of performance indicators in the ESG space. So perhaps to give an example, we have a global commitment at Anglo to ensure that all of our sites are third-party certified. By that, I mean that each one of our sites, be it a mine or a processing site, undergoes independent audit according to an externally recognized set of ESG standards. An example is IRMA. IRMA is the Initiative for Responsible Mining Assurance. It is an initiative that was developed over 10 years by collaboration between civil society, the labor unions, and industry companies, going through multiple rounds of external consultation. And they have a series of standards across 40 different areas, which they then audit our sites against. One of the most interesting components, Juliana, to your comment just now of IRMA certification is that when an IRMA auditor visits our sites, it doesn't just sit with the operational teams across all areas, but it also sits down independently with community representatives, most importantly without mining representation in the room, so that you can have an open conversation about the performance of that particular asset.
In Brazil, our nickel and iron ore assets are IRMA 75 certified. What that means for Minas Rio is it means that we can sell to end customers that can subscribe to producing responsible steel. So the Responsible Steel Initiative recognizes IRMA. So that's how the whole chain works, and we can mine in a way that creates value to our customers. Another short example is that we've created a digital platform called Value Tracks, which is based on blockchain technology, which means that our customers can trace the ESG footprint of the products that they are buying via a platform. So when they buy our iron ore, they know the chain of custody and where it's come from and what that footprint looks like. Perfeito. A visão de perceber, né? A visão de perceber o cliente e até mesmo as comunidades como cliente da mineração também é uma leitura muito importante que a gente precisa considerar em tudo aquilo que a gente faz e entender isso numa perspectiva global oportuniza muitas coisas. Felipe, você, gerente de meio ambiente da Metso, lida com um tema que é muito sensível para a mineração, que é resíduos, né? Esse tema continua sendo crítico para a gente. Como é que a Metso se posiciona em relação à demanda por tecnologias e soluções com foco em pesquisa e desenvolvimento de soluções para recuperação, reciclagem e reuso? Obrigado pela pergunta, Rosane. A Metso ela se posiciona de uma maneira bastante estratégica e proativa em relação a essa demanda, né? De recuperação, reciclagem e reuso de resíduos, com foco muito forte também na área de pesquisa e desenvolvimento. Se eu trazer, como esse painel é muito prático, trazer alguns exemplos práticos do que a gente vem feito, né, dentro das nossas operações, né, a gente busca sempre integrar as práticas sustentáveis nas nossas operações próprias para minimizar os impactos ambientais e garantir aí o uso eficiente, né, de recursos naturais. Mas trazendo até alguns exemplos bem práticos aqui do Brasil, inclusive, né, nós temos nas plantas de Sorocaba certificadas como atingindo, né, o target, a meta de net zero já em 2023, né, todas verificadas por terceira parte, e esses mesmos sites com geração zero de resíduo para aterro, né. Então a gente tem desde as nossas manufaturas e o que a gente busca também desenvolver aí junto aos nossos clientes, com outro exemplo prático, que são os nossos contratos de Life Cycle Service, né, o LCS, que vem crescendo de forma exponencial e vem realmente garantindo uma performance aí excelente para os nossos clientes, né, e que a gente consegue, né, prolongar o tempo de vida útil dos nossos equipamentos, reutilizar esses equipamentos em outros contratos, né, as peças de desgaste, quando atinge seu tempo de vida útil, como peças de desgaste, retornam para as nossas fundições, para a gente poder utilizar isso como matéria-prima. Então, eu acho que o caso do LCS ele resume muito bem essa questão de como a gente agrega valor para esse processo e minimizar os impactos aí relacionados à geração de resíduos. A gente também sempre garante a última performance, né, a garantia por performance e a última tecnologia disponível dos nossos equipamentos. Então, isso acaba contribuindo demais com a minimização desses impactos. E aí um link com a questão da pesquisa e inovação, né? A gente tem uma área, uma atuação muito forte nisso, né? Então, se a gente pegar a lista de produtos que a gente classifica como Metso Plus, né? Que são produtos que agregam um valor adicional comparado com a última tecnologia disponível, a gente tem mais de 100 soluções nessa área que tem um foco sustentável, né? Mais sustentável. E outras pesquisas, né, em andamento e soluções em andamento. Eu tive uma conversa muito interessante com um colega recentemente que abordou sobre a questão da produção de geopolímeros, né, como substituto aí para cimento, né, que tem um potencial gigantesco se a gente pensar, né, no potencial que a gente tem aí dentro das nossas barragens de rejeito e como reaproveitar todo esse material e dar uma tratativa, né, uma vida diferente para esse material que está tudo disponível e em volumes que a gente sabe que são consideráveis. Então, todas essas ações a gente visa, com certeza, agregar valor para os nossos clientes
e também outros trabalhos, né, na área de agregados que vem sendo desenvolvido também, que já é conhecido em algumas áreas. Na verdade, a lei de remineralização já favorece isso, né, que é o uso do pó de rocha, como forma também da gente poder estar absorvendo carbono, né, e também dando uma destinação apropriada para essa questão de um subproduto que talvez hoje seja pouco utilizado. Então, são algumas iniciativas que a Metso vem, né, na prática trazendo e com foco principalmente nos nossos clientes e ajudar a minimizar esses impactos, mas também agregar valor para toda a comunidade e ampliando aí os benefícios dessas soluções. E olha só que interessante, todos esses temas e esses exemplos que você trouxe seguem sendo desafiadores para as grandes empresas, né? As empresas, né, que estão aí há mais tempo lidando com esse assunto. Eu fico imaginando, Tércio, como é que é tratar tudo isso, todas essas tecnologias, né, dar conta desses desafios, identificar riscos, gerenciar esses riscos, criar oportunidades e negócios minerais que estão com níveis de maturidade diferentes, que tem vários desafios, como, por exemplo, encontrar mão de obra qualificada, né, mão de obra qualificada para a sua própria operação, através daí para a sua cadeia de fornecimentos. Né? Me fala como é que o Sebrae tem feito isso aqui na Bahia, como é que ele está lidando com esse modelo de uma mineração mais sustentável, como é que ele dá conta de economia circular, né? Como é que o tema de eficiência energética, por exemplo, tem sido tratado aqui na Bahia. E aí, ó, a gente está aqui para aprender, tá bom? Esse tem sido um desafio grande, viu? E um aprendizado muito grande também. Eu estava refletindo aqui na fala dos colegas de painel e o quanto que é desafiador, né, para o setor como um todo, principalmente para os exemplos que vocês deram de grandes empresas. Os desafios para grandes empresas, eles já é muito grande, né? Porque você tem, né, equipes estruturadas, as empresas de grande porte têm recursos para investir, né, em práticas, em consultorias, né? Não está funcionando? Deixa eu trocar de microfone. Oi, tá, agora sim? Não? Tá me ouvindo? Você me ouve? Não? Eu também, agora sim. Pronto, eu também estava sem me ouvir. Pronto, o desafio ele já é grande para as grandes empresas, os grandes players do setor de mineração, né? Mas a gente está falando de cadeia produtiva, né? Cadeia produtiva, você envolve os diversos elos. E se a gente não faz um trabalho, né, sincronizado, né, envolvendo esses elos da cadeia, pode ser que o resultado não seja, né, o mais interessante possível, né? E o Sebrae ele tem um papel muito específico de desenvolver os pequenos negócios do país, né? E aqui falando de Brasil, né, não necessariamente de Brasil. Hoje, 99% das empresas que nós temos no país são empresas de pequeno porte, né? Ou empresa de pequeno porte, ou microempresa, ou até mesmo aquele MEI. E muitas dessas empresas, elas são fornecedoras do setor de mineração. Então, a gente tem um exemplo bem interessante aqui em um projeto que a gente desenvolveu com a Pan America Silver, né, em Jacobina, né? E eles nos procuraram, né, procurou o Sebrae e a Federação das Indústrias através de um programa que a gente tem chamado Procomp, que envolve a Confederação Nacional das Indústrias e uma ação muito maior. Eles nos procuraram e falaram: olha, eu tenho aqui uma cadeia de fornecedor de pequeno porte e que nem sabem o que é ESG. Né? Então tem existe um gap muito grande para o tema ESG, tem dificuldade de entender, acreditam que isso é um artigo de luxo, né? E que de fato o pequeno negócio aquilo não é prioridade, né? E se não dói no bolso, se não dói na questão legal, né? Aquilo é prioridade 50, né? Então assim, mas a Pan America teve essa preocupação de desenvolver e implantar práticas de ESG para todos esses fornecedores. E eu estou falando fornecedor dos diversos segmentos, de fardamento, né, de serviços, algumas pequenas indústrias que fornecem peças, enfim. Né, a gente conseguiu reunir em torno de 78 pequenos negócios, fornecedores da Pan America, nivelamos o conhecimento em ESG, então com capacitações específicas, na introdução do tema, colocamos todos na mesma página, fizemos um diagnóstico individual dessas empresas, né, para entender qual o grau de maturidade, onde é que esse pequeno negócio está ali, né, na conexão com o tema principal, né, e também a sinergia com o setor de mineração. Então esse cruzamento é feito. A partir dali a gente construiu um PDE, um plano de desenvolvimento empresarial individual,
para tratar questões específicas em cada uma dessas empresas, né? E a construção disso tem sido bastante interessante, Rosane, porque hoje a gente tem empresa se preparando para se certificar, né, de pequeno negócio. Na BNT 2030, a gente tem, né, consultorias do SEBRAE para viabilizar, né, essas empresas a práticas de ESG, consultorias em eficiência energética, né, de gestão de resíduos. A gente tem uma série de soluções que hoje estão disponíveis para esses pequenos negócios. E o mais interessante disso é que essas consultorias, esses treinamentos, eles são subsidiados pelo SEBRAE no Brasil inteiro. Então hoje, nessa consultoria que eu falei de adequação, né, e preparação para a BNT do 2030, né? Por exemplo, o SEBRAE paga 70% da conta para essa pequena empresa. E esses 30% ele pode pagar em 10 vezes, parcelado ali, né? Então isso viabiliza o pequeno negócio a se aproximar e se tornar uma empresa de fato com práticas de ESG, né? E melhor para o mundo e para a cadeia produtiva do setor mineral. Então a gente tem isso, e aí fica um convite também que é importante do SEBRAE fazer, para as grandes e médias empresas. Então se aproximem do SEBRAE e foquem no desenvolvimento do pequeno negócio que está envolvido na sua cadeia produtiva, seja seus fornecedores, né, seja a comunidade. A gente falou de território, aqui a importância do território, né, e isso precisa estar dentro do mesmo ecossistema para que a gente consiga dar uma liga, digamos assim, e implantar as práticas de ESG em toda a cadeia e não somente na grande empresa, ou somente na comunidade, ou somente no pequeno negócio, e que isso tenha uma conexão muito maior para todos. Perfeito. Você usou uma expressão na sua fala que eu gostei muito, quando você estava falando sobre o diagnóstico, né, que foi feito entre as empresas fornecedoras da Panamérica, obrigada, para saber o nível de maturidade delas e como é que vocês iriam avançar, né, dar o suporte para avançar nos passos necessários para que de fato fossem parceiros qualificados para trabalhar com a organização. E isso, para mim, nada mais é do que compartilhamento de valor gerado, ainda que isso seja uma visão de futuro, né? Na verdade, o que você está falando vamos entender de onde largamos, vamos alinhar onde queremos chegar, né? Tendo também como perspectiva não apenas o negócio de uma forma isolada, mas o território como um todo, né? O que torna os nossos negócios e o próprio território mais resilientes. E aí a minha pergunta vai para a Cris. Vai para a Cris. De que forma os programas orientados para a ESG, que eles têm ali as suas métricas, né, são um pouco rígidos, porque tem uma série de legislação e de cumprimentos a serem obedecidos, de que forma que esses programas, orientando e considerando a cadeia de valor, contribuem para a geração desse valor compartilhado? Por meio da capacitação das partes interessadas, que foi o exemplo que o Tércio trouxe para a gente, e produz o fortalecimento da resiliência de longo prazo para os negócios e para a sociedade. Então vamos reconectar aqui. A gente está falando de programas de ESG, a gente está falando de uma cadeia de valor que está em estágios de maturidade diferentes. Estamos também falando de capacitação das partes interessadas, querendo fortalecer esse território, torná-lo mais resiliente e, obviamente, né, isso retroalimenta essa organização. Como é que isso tem acontecido? Can you hear me? Yeah, good. Thank you. Thank you for the question. I think in my introduction I said that it is about what we mine, but also how we mine. And for me, that is it's a key statement in the day-to-day of working in the sustainability space. And so to answer your question, I'll share a couple of examples. One, Juliana, you mentioned 11 years to develop a project. Anglo has a mine in southern Peru called Quellaveco, which took 21 years to develop. So it's a multi-generational mine from a community perspective. And when I joined Anglo 13 years ago, the project was completely paralyzed from a permitting and community perspective. And the only way to be able to progress the mine was to take a holistic approach to ESG and also really recognize that part of the heart of operating sustainably over the long term is to succeed in building trust with your stakeholders. And so
in a moment of real crisis for the project, we worked with representatives of the 26 main stakeholder groups in the region, from local government to communities, to create a dialogue table that met regularly over 2 years. So for 2 years, this was the primary focus of the project, in order to, in effect, redesign components of the project in a way that took community and government considerations into perspective and into consideration. And so one of the key challenges, not surprisingly, was water. At the time, our mine plan intended to use freshwater withdrawal as our primary mechanism. And through the engagement process, we changed the design in order to, A, commit to building a dam that provided access not just to the mine, but to local communities. Secondly, to divert the river and to commit to putting the river back in place once operations end at Quellaveco. And finally, to use a river some distance away that has non-potable water, water that cannot be used for animals either, for the mine itself and for the operation of the mine. You mentioned it, Rosani, but I think it's a key point. Another part of the Quellaveco Dialogue Table Agreement that I think has been so powerful is participative monitoring. So you mentioned capacitation. Volunteers and representatives of these 26 stakeholder groups participate in training so that they themselves can monitor the ESG performance of the mine as it has now been built and gone into gone into operation. So there are many lessons to draw there. I think trust is one, really engaging early doors in how you then design a project to build over the long term. I think to give a second example, if you will permit me, I do recognize the challenge of sitting here as a representative of a big global company and what that means for some of the smaller companies that are involved in the value chain. The way that we address that is by recognizing the importance of supporting livelihood development, not just in our value chain, as in linked to mining, but independently of mining in the areas where we mine, so that when that moment, when that day of social transition and closure comes, the dependency on the mine site is not excessive. And we have a program called the Impact Finance Network that doesn't just give money. In fact, we try and avoid giving money. It connects SMEs to financing. And so we provide our expertise in order to support the small companies to develop the business plans and to be able to access a lot of the impact financing funding that is out there. The project for us is more established in South Africa and in Peru. We will be starting it in Minas Gerais this year. To date, we have supported 53,000 livelihoods and connected small companies to $117 million of financing independent of Anglo American. For us, it is absolutely strategic that we support those kinds of projects in order to make mining sustainable over the long term by promoting broader socioeconomic development in the regions where we operate. Perfeito, Cristina. E é uma percepção. Perfeito, Cristina. Não? A gente está com... já tem uma percepção muito clara de que a Anglo está fazendo isso muito bem, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, que é do Damien Romé, eu espero ter falado certo seu nome, Damien, que é o seguinte: a Anglo inspira empresas da indústria a seguirem o caminho da sustentabilidade. Isso é um statement, né? Não estamos questionando, estamos afirmando que isso acontece. Quais são os temas ESG do futuro que a empresa quer pautar? A Anglo
A Anglo inspira empresas da indústria a seguirem o caminho da sustentabilidade. Vamos voltar então. Obrigada, tá? A Anglo inspira empresas da indústria a seguirem o caminho da sustentabilidade. Isso é um statement que estão fazendo, reconhecendo todo o esforço, todo o trabalho da Anglo. Então, parabéns por tudo isso que vocês têm desenvolvido. Quais são os temas ESG do futuro que a empresa quer pautar? Vocês já têm essa visão? Thank you. Can you hear me? Good. Yeah. Well, firstly, thank you for the recognition. Very important to say that we are not perfect, but it is a very, very key priority area for us across the board. I think it would be easy for me to tell you what I think the future trends are in ESG. Instead, I think I will share 2 points. Firstly is a lesson. Anglo American launched its Sustainable Mining Plan in 2018, and we are preparing for a second iteration of our Sustainable Mining Plan. And one of the most important lessons that we have learned as we've looked back over what we have done since 2018 is a recognition that we are a global company, that we can set standards at a global level, but that the real value is created in our businesses. It's very local. I was at a conference recently and somebody said sustainability is hyper-local. I think it's an interesting phrase. So we as a company have had to learn that as we mature our sustainability approach, we need to have the flexibility to be able to find and develop local solutions to things that are important locally, and that may not be the same across different jurisdictions. So those future trends will be different, and I think that for us to be mature, we need to have systems that recognize that and that enable that to become a reality. I think my second point is that as we mature, we will need to find the answers about what is important with sustainability with our stakeholders. So in conjunction with local communities, with academia, with institutions, and with government, and they will be responsible for developing the answers alongside us. So I'm not answering the question directly. We will see. I think that there are the more obvious areas of what are important to your stakeholders, but it's the process of arriving at that answer that I think needs to mature and develop over time. Perfeito, Cristina. E eu já vou endereçar aqui para o Tércio uma pergunta que nós recebemos do Diogo Queiroga. Obrigada, Diogo, prazer te ter aqui. Existe alguma iniciativa mais eficiente de fácil implementação para capacitar fornecedores parceiros em práticas de ESG, especialmente aqueles de menor porte? Obrigado pela pergunta, Diego. Sim, né, o Sebrae ele tem diversas capacitações, né, inclusive gratuitas, para que você comece a entender e a já navegar no mundo de ESG. Né? Inclusive, e-books, a gente tem vídeos nas nossas plataformas, mas eu vou te sugerir que você conheça um pouco mais a trilha de ESG para a indústria, ou para os pequenos negócios que o Sebrae tem. Então a gente tem uma série de conteúdos específicos e algumas capacitações, algumas pagas com subsídio do Sebrae, então você paga uma parte, 25%, 20%, 30% do custo, mas boa parte desse conteúdo ele é disponibilizado de forma gratuita. Né? Então você pode entrar em contato com o Sebrae, não sei
se você é daqui de Salvador ou é de alguma região específica do nosso país, mas você pode procurar o Sebrae da sua região, né? E temos inclusive no site do Sebrae Brasil, sebrae.com.br, né? Algumas, você faz um login, uma senha e aí começa a ter acesso a todo o conteúdo, as capacitações gratuitas, online também, com o tema de ESG, mas isso vai chegar em um ponto que a sua empresa ela vai precisar do algo mais, né? E você dificilmente vai conseguir implementar práticas de ESG mais avançadas, né, apenas consumindo conteúdo, né, ou lendo um e-book, assistindo um vídeo. Você vai precisar de um mão na massa. E aí eu sugiro que você contrate, né, ainda com subsídio, algumas consultorias específicas que nós temos, né, para os pequenos negócios. Mas para isso é importante aquele diagnóstico que eu falei, Rosane, que cada empresa ela se encontra em um momento específico, né, e com um grau de maturidade específica. Então, assim, a gente não quer ofertar um pacote, né, igual para todo mundo. Então, para isso a gente faz esse diagnóstico, entende qual é a real necessidade da sua empresa e aí sim a gente vai passar o remédio correto, né, indicando a solução adequada para a sua necessidade e por onde começar. Porque um ponto importante que a gente tem percebido no Sebrae com relação aos pequenos negócios é que a gente tem que ter um ritmo muito respeitoso para não sufocar a pequena empresa. Né? Porque você chega lá, olha, você tem necessidade de fazer curso disso, capacitação daquilo, né? Essa consultoria, ele fala, calma, na minha empresa sou eu e mais 4 funcionários, eu não tenho condição, e aí acaba não fazendo nada. Então o Sebrae, ele vai priorizar, você vai fazer nesse primeiro semestre essa ação, no segundo semestre você vai implementar essa outra ação, vai pagar parcelado em 10 vezes, né? O consultor vai te ajudar nessa área, porque a gente entende a realidade de uma pequena empresa, né, e a dificuldade que esse empresário tem com sua equipe para implementar qualquer coisa que seja diferente da operação ali do dia a dia do seu negócio. É muito importante ter esse cuidado para não sufocar, né? Porque se você chega com um book, digamos, muito pesado ou muito complexo, você perde o engajamento e o comprometimento. Então, o compartilhar, ele precisa ser gradual, sistêmico, para que ele seja verdadeiro e consistente. Muito bom. Já vou endereçar aqui para Juliana uma pergunta que conecta um pouco esse assunto. E como a Progesis está aí com vários clientes, né, em setores muito importantes, eu acho que você consegue nos ajudar. A pergunta é da Maiara. Obrigada, Maiara. De que forma as empresas têm acompanhado a evolução dos indicadores ESG em territórios onde atuam? Há metodologias comuns ou cada uma segue a sua métrica? Se a gente fosse analisar, por exemplo, aqui padrões, metodologias de implementação de ESG para mineração, para siderurgia, para empresas de energia, qual o nível de maturidade da implementação dessas métricas? Cada setor está seguindo o seu? Tem algum que é convergente? Dá um panorama para a gente, por favor. Então, pois é. O que a gente tem a gente tem vários padrões de métricas já estabelecidos no mercado, né? Que são já conhecidos, todo mundo conhece. Mas o que a gente preconiza é exatamente igual ele falou. Primeiramente, a empresa deve fazer o seu interno, o seu trabalho interno daquilo que realmente agrega valor para o território onde ela está. E a partir daí, sim, buscar as métricas, porque as métricas já conhecidas, elas são robustas, é igual vocês estão falando, elas são robustas, elas já são demais, aí acaba que ninguém faz. Então, o grande ideal, o grande segredo é a empresa, independente do tamanho, tá? Se ela não tem ainda essa maturidade, que ela comece aos poucos e vá criando os seus indicadores, mas os seus indicadores de acordo com a materialidade, que ela faz uma matriz de materialidade bem feita para saber aquilo que realmente vai agregar valor. Eu acredito que esse seja o sucesso. Claro que depois, para ter as certificações, etc., você caminha para se enquadrar, né, nos modelos existentes. Mas eu prefiro primeiro, antes de ir para os modelos, você escutar primeiro, fazer um entendimento do território para você conseguir medir e ter realmente resultado. E não ser só o famoso greenwash que todo mundo fala. E você traz uma leitura muito interessante, Juliana, que
A temática ESG, né, ela chegou com tanta força, e isso é bom, mas alguns ficaram perdidos, né? E achou-se que todos iriam implementar ESG no mesmo modelo, quando na verdade não, né? Cada padrão é específico para cada setor, né? Se você pegar, por exemplo, um SASB da vida, né? Você tem ali vários books, várias referências para cada setor da economia, mas às vezes a gente esquece o básico, né? Assim, uma vez eu estava num espaço público, né? Num evento, e, e eu estava diante de um escritório de advocacia, né? E ele muito preocupado em implementar o ESG, qual o padrão que eu sigo. E eu falei assim, começa pelos ODS da ONU, né? Você tem ali a Bíblia, né? Quando você pensa em desenvolvimento sustentável, quando você pensa em dar os primeiros passos na promoção de uma sustentabilidade que ela, além de corporativa, ela é ampla, né? Ela considera todos os seus stakeholders e ela de fato traduz um compromisso de longo prazo com a sociedade. Então, é entender quem você é, entender onde você está, quem são os seus stakeholders e fazer aquilo que é coerente para a sua realidade, para o seu negócio, e você vai amadurecendo isso ao longo do tempo. Obrigada. Eu vou voltar com uma pergunta aqui para o Tércio, porque eu acho que ela se encaixa muito aqui na realidade da Bahia, embora ela seja desafiadora, mas a gente está aqui para aprender juntos, tá? Como acelerar o desenvolvimento num ecossistema em que desafios sejam trazidos à tona e enfrentados com colaboração e transparência em vez de penalizados? Aqui a gente está fazendo uma dualização entre o que é desafio, o que é oportunidade e qual é a leitura de uma boa execução para que isso não vire uma penalização para a companhia. A pergunta é da Denise. Obrigada, Denise. Olá, Denise. Eu acho que o primeiro ponto é o trabalho sistêmico integrado, né, da cadeia produtiva. Né? A gente trabalha hoje de forma muito isolada também, né? E um pouco distante do poder público. Tipo assim, o poder público faz o seu papel de cobrar, né, de aplicar as penalidades. As empresas de grande porte tentam fazer seu papel de criar políticas para se defender das ações, mas também para poder limpar a imagem. A gente tem um pouco disso também, né, de mostrar para a sociedade empresarial, a sociedade compradora, a sociedade como um todo, que ela é legal, né? Isso é uma questão também, mas a gente não conecta todos esses elos, inclusive o envolvimento com os pequenos negócios, com o território. Então, eu acho que falta uma visão mais integrada para que todos consigam sentar na mesa e discutir de forma mais amigável e colaborativa, né, em prol da causa. Porque a gente tem aí eu entendo quanto o Sebrae também. O Sebrae está muito focado nos pequenos negócios, né? O médio e grande empresa que procure seu caminho, né? A grande empresa está focada em resolver seu problema. Quando envolve pequeno negócio, também é muito na visão de que forma que isso vai me ajudar. Mas a visão colaborativa da cadeia produtiva ainda é um pouco desconectada. Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão mais integrada nesse sentido, né? Isso pode acontecer através das iniciativas de encadeamento produtivo, né? De projetos colaborativos, né? E não depender somente de que o poder público puxe isso. Eu acho que a iniciativa privada pode e deve sim também capitanear questões como essa junto com o poder público. Perfeito, Tércio. Felipe, vamos falar um pouquinho sobre reciclagem e reaproveitamento? A gente ainda fala nesses dois temas, mas pouco em ecossistemas circulares integrados. Eu gostei muito dessa expressão que você usou na nossa conversa. Não seria esse, então, o próximo passo? Ou seja, conectar mineradoras, fornecedores, indústrias para compartilhar fluxo de materiais, criar valor competitivos, em vez de iniciativas isoladas, que essa também é uma provocação da sustentabilidade, né? Para ela ser local e ela ser de fato eficiente, ela precisa estar mais conectada e não necessariamente cada empresa criando a sua solução e resolvendo o seu problema. Sim, sem dúvida. Acho que esse ponto que foi tocado é extremamente importante. Acho que alguns já trouxeram aqui essa questão de trabalhar de forma isolada e a gente tem que quebrar esse paradigma e começar a atuar de forma realmente diferente, né? Então, reciclagem e reaproveitamento, apesar de serem conceitos extremamente importantes, eles não podem ser tratados de forma isolada, né? Eles precisam ser parte de todo esse processo de transformação, né? E o verdadeiro ponto é como a gente faz essa construção e como faz essa conexão entre mineradoras, fornecedores
indústrias, né, consumidores, para que de fato a gente tenha uma colaboração, né, que estejam conectados, justamente essa questão do fluxo de materiais e de informações, né, que estão aí disponíveis, né, e a gente só consegue tratar isso, né, a gente consegue puxar essa abordagem se a gente deixar de lado essa questão justamente das iniciativas isoladas, né, e a gente pensar realmente em criar em gerar um valor coletivo, ao invés de um valor isolado, né. Como a gente reduz, né, ou otimiza os nossos recursos, reduz as perdas, né, associadas a isso, e de forma criando essas novas oportunidades aí a partir dos resíduos e subprodutos que estão aí, né? A gente sabe que a quantidade, né, e o potencial é imenso, né? Então, quando a gente tem um desafio, a gente sabe que vem por trás do desafio uma grande oportunidade, né? A gente tem que atacar isso. E é uma mudança muito de mentalidade realmente, da gente sair desse modelo de competição e entrar num modelo mais de colaboração, né, ou de colaboração estratégica, né, para a gente sair desse modelo também linear e entrar no modelo mais circular, né, de forma sistêmica, né. E isso só vai acontecer se a gente conseguir derrubar algumas barreiras setoriais, né, como a gente sabe. O Tércio comentou bem, né, a gente, claro, precisa e demanda essa questão das políticas públicas, né, mas acho que a gente não pode esperar, né? Eu acho que a demanda está aí, a gente tem que atuar para agora, né? A gente não pode esperar outras iniciativas. E a gente precisa, sim, fortalecer a confiança entre os atores de toda essa cadeia, né, que a gente está discutindo. Investir em tecnologias, né, para que isso possa acontecer, para a gente viabilize essa interação. Né, hoje a gente tem uma diversidade muito grande em termos de plataformas digitais, né? IA está aí para nos ajudar, né? Está batendo na porta, né? E como a gente garantir para que essas tecnologias também nos ajudem nessa rastreabilidade também de materiais, para que a gente dê mais visibilidade para tudo isso, né? Então é explorar realmente os recursos que a gente tem disponíveis aí, principalmente digitalização, para poder nos apoiar nessa jornada. E a gente sabe, a mineração ela tem um papel central nesse processo, né? É base de várias cadeias produtivas e a gente tem não só a oportunidade, como a responsabilidade, sim, de liderar essa transição, né? Da gente poder promover, de fato, uma economia que seja verdadeiramente regenerativa, né? E resiliente, né? Frente aos desafios que já estão presentes e os demais que a gente sabe que estão por vir. Obrigada, Felipe. Mais uma pergunta aqui da plateia, dessa vez da Catarina. Catarina, obrigada pela sua pergunta e ela vai para a Cris. Sou a auditora Irma. A Anglo-América entende que a Irma validou práticas que a empresa já tinha ou é apenas um guia para orientar melhor como eles atuam com as comunidades? So the translator is asking if you could repeat the question. Sou a auditora Irma. A Anglo-América entende que a Irma validou práticas que a empresa já tinha ou é apenas um guia para orientar melhor como eles atuam com as comunidades? Não? Hi, sorry, there is a problem with the translation. I think I have understood the question. If I understood it right, the question was about the IRMA standard and whether an IRMA audit is ESG validation or whether it is just about engagement with communities. So if that's the question, so IRMA covers all ESG performance across a whole range of criteria. Environmental, it also has tailings component, it has closure component, engagement component. It has the full range of all key aspects that are linked to ESG for a company's performance. IRMA is very ambitious because of the way that it was developed, but it is not the only third-party certification. It is not the only third-party certification out there. I wish I was as funny as our colleague next door. But IRMA is not the only third-party certification system out there.
There is Copper Mark for those in the copper industry, and then the ICMM, of which IBRA is a member, is in the process of developing the Consolidating Mining Standard Initiative, which brings together 4 industry associations and a whole range of actors in the industry space to try and establish a consolidating mining standard that will enable a large number of mining companies to be able to independently assure their performance across the full range, not just community. Okay? Ótimo, obrigada. Tem várias perguntas chegando aqui, eu não estou conseguindo dar conta do meu script. Mas vamos lá. A pergunta da Maria Fernanda Pimenta. E eu vou devolvê-la. Na verdade, eu vou pedir para 2 pessoas responderem. Eu vou pedir para a Cristina e eu vou pedir por Tércio. Porque eu quero a perspectiva de um prestador de serviço, mas eu também quero a perspectiva de um apoiador como o Sebrae aqui no território. E aí vocês escolham como querem fazer. A pergunta é a seguinte: como a régua ESG pode ser alavanca de desenvolvimento e não uma palmatória, eu acho que é a plataforma, enfim, que exclui ou força o pequeno fornecedor a maquiar questões para ser competitivo? Ficou claro? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando você fala de pequena empresa, eu vou puxar aqui para a minha área de Sebrae, né? Lá no Sebrae a gente tem eu trabalho com indústria, né? E aí fala assim, olha, vamos implantar a indústria 4.0 nas empresas. Aí você fala, o que é 4.0? Não, vamos trabalhar com modelos cyberfísicos, vamos IoT nas empresas, né? Vamos implementar sensores. O cara fala, mas isso é muito caro para a minha empresa, é factível para um pequeno negócio? E aí quando a gente vai ver, apenas 3 a 4% das empresas, das indústrias do Brasil tem práticas de indústria 4.0. Quando a gente fala de ESG para pequena empresa, tem mais ou menos a mesma lógica, né? Ele às vezes faz algumas ações de ESG, né? Tem algumas questões implementadas, mas ele nem sabe que aquilo é ESG, né? Mas por que ele vai, né? Já que é tão custoso, já que ele precisa dedicar tempo, recurso, pessoal para fazer isso, mas ninguém cobra dele, né? Mas você pode ter um olhar, né, além das questões de você amadurecer a sua empresa para um futuro que já está posto, né? As questões de ESG, isso já está no mercado. A gente tem o diferencial competitivo para aquisições e compras no mercado também, né? Então, algumas grandes empresas colocam isso como um critério de desempate no setor de compras, né? A Petrobras, grandes compradores, né? Eles olham, né, em qual é o grau de maturidade da sua empresa de ESG, inclusive para classificação em um critério de compra, né? Então, você ganha mercado com isso. Então, a pequena empresa, ela não pode somente olhar ESG como uma palmatória, como requisitos obrigatórios. Ele tem que olhar como diferencial competitivo com relação aos seus concorrentes, né, como oportunidade de crescimento também, né, e também benefício, né, transversal, né, a aquele tripé do ESG, né, não somente o ambiental, a governança, que é muito importante também, e o social, né, para que ele consiga, né, tirar a empresa dele de um ponto A e colocar em um ponto B de forma bem específica. Então, assim, eu não gosto muito dessa questão de maquiar, né, acontece, né, porque se é um critério de desempate, né, as empresas vão querer estar competitivas, mas muitas empresas saem do jogo, né, em um processo seletivo, em uma cotação de compra, por não estar enquadrada ou por não atender requisitos que são importantes. Então, eu sugiro que principalmente o pequeno negócio encare isso como um grande diferencial competitivo, né, e não somente como uma palmatória e obrigação legal, né, de se colocar no mercado. Perfeito. Complementa pra gente? Você. Bom, realmente é o que eu falei aqui anteriormente, né? As empresas, elas têm que fazer essas práticas independente. E o que ele falou é uma realidade. Na maioria das empresas onde eu cheguei, independente do serviço, as práticas, elas são feitas.
as pessoas às vezes não sabem, elas não conhecem, elas não sabem o que elas estão fazendo, né? Então, porque tem algumas, gente, que são muito simples e que são implantadas. Para empresas existir, elas precisam fazer, né? Então, é só estruturar. Então, o que eu aconselho aí é exatamente isso. É ter um olhar, mais uma vez, um olhar interno daquilo que já se faz e começar por aí. Mas é importante, sim, aumentar essa, como é que eu posso dizer? Essa visão de que a sustentabilidade é uma obrigação. Não, é isso que tem que mudar. A gente tem que entender, os fornecedores, o que quer que seja, que isso é sobrevivência. Não vai ter empresa no futuro se ela não olhar para isso. Não tem como. Isso hoje não é mais nem obrigação, mas é sobrevivência, né, para todos nós. E as empresas, as outras organizações, as maiores, né, as menores e as maiores, elas são responsáveis por isso. Na hora que você fala da responsabilidade das grandes empresas, elas também têm responsabilidade pelos fornecedores. Então, você pode até falar, nossa, mas eles exigem demais. Mas é assim, a cadeia é assim. E é isso, todos têm que fazer a sua parte, né? Agora, o que eu aconselho é, olhe para dentro, que eu tenho certeza, e o que você falou das ODS, quando eu cheguei nesse cliente, né, que eu estou dando exemplo aqui, ele já fazia várias práticas, e a pessoa lá, não, mas eu falei, mas você tá engajando com as ODS? Ele falou assim, não tem nada a ver, eu estou fazendo porque eu acho que é importante, né? Então, eu acho que hoje tem isso, todo mundo já tem uma consciência da importância. Eu acho que tem que estruturar. Perfeito. A outra pergunta que a gente recebeu aqui da Maria Duarte, eu vou devolvê-la para a Cristina. Teve uma hora na sua fala, Cristina, que você falou de... Você estava pontuando os stakeholders, você falou em algum momento sobre como é que toda a cadeia, né, trabalha com os stakeholders. E aí, olhando para Ângulo, como é que vocês dialogam com a academia, com as universidades, com os centros de pesquisa nos temas de ESG e sustentabilidade? Né, assim, a Ângulo gera demanda, né, pede para fazer alguma pesquisa, ou entra em parceria, ou ela recebe, por exemplo, demandas da própria academia para desenvolver alguma solução, para utilizar os espaços e a operação da Ângulo como laboratório. Como é que tem sido essa atuação dialógica entre Ângulo, academia e centro de pesquisa? Thank you. I think that it is all of the examples that you listed, to be very honest. We don't have a policy that structures how we engage with academic institutions. So I can maybe give some examples to give a feel. One of the examples you gave is, are we approached? Yes, we are approached in many different countries at different levels to participate, and assessments are made as to the value of participating or not. We have a strong culture of partnership, and so we try and participate as much as possible, when possible. We have strategic partnerships with academic institutions, both for long-term capacitation and training in sustainability. For example, the Cambridge Institute of Sustainability Leadership is an institution that we have worked with for many, many years. Universities in Australia, in South Africa. Innovation at a big level to develop new technologies, but then also working with academics to focus on best practice in areas like community engagement, and also new technologies for small enterprises. So the full range, I think. Increasingly, academics are also involved in
government consultations, about regulation, about what should happen in the industry. So we partner with them and also with local communities. Perfeito. Obrigada, Cristina. Eu quero fazer uma pergunta agora para a Ju. A gente acabou, a gente meio que dividiu em dois grandes grupos aqui, mesmo que não tenha sido intencional, essa leitura de cadeia de valor, né? Então a gente acabou falando bastante de comunidade, depois a gente acabou falando bastante de fornecedores. Mas como é que a gente faz com que todos eles, escolas, associações, ONGs, agricultores, empreendedores, fornecedores, universidades, academias, centro de pesquisa, parceiros em geral, como é que juntos nós vamos criar legado que permaneça além da vida útil da mina, olhando aqui especificamente para a mineração, né? Todas as nossas discussões, invariavelmente, elas percorrem o tempo de vida da mina. Mas como é que tudo isso gera um valor adicional que vá além da produtividade da mina? Como é que a gente deixa legado territorial de verdade? Bom, vamos lá. Como eu tenho, desde o início a gente falou de comunidade e eu falei que essas ações elas têm que começar no início do projeto. Então eu continuo insistindo que tudo tem que ser pensado no início do projeto. E aí eu vou trazer a ODS 17, né, que é de parcerias, né, criar parcerias para a solução. E aí vou citar de novo o exemplo lá do projeto, que eles criaram agora uma frente de desenvolvimento da região da Campanha, desenvolvimento econômico da região da Campanha. Então, não foi só a mineradora. Então, nessa frente já estão participando os agricultores, os pecuaristas, que é a vocação da cidade. Hoje a vocação lá é agropecuária. Então, eles criaram essa frente com o comércio, com associações, o SEBRAE também está participando, e eles estão desenvolvendo juntos as ações, em conjunto com essas outras indústrias, né, e outra vocação da cidade, para exatamente pensar no futuro. Né? Então, você pega, e tem correlação, né? A gente acha que não tem, né? Você pega a agricultura, por exemplo, a gente precisa parar de importar fertilizante, né? A gente tem em abundância, inclusive lá na região tem. Então, isso tudo é discutido em conjunto. Então, não é só para o projeto, não é só para a cidade, é para a região. Então, essa frente, eu acho que é um caminho, tá, que as empresas podem conduzir. Aí você fala, Juliana, mas tudo bem, esse projeto está começando, né? E aqueles que já estão em andamento, como é que nós vamos fazer? Né? Realmente para esses é um pouco mais complexo, e é por isso que é até legal eu estar contando do início, né? A gente está aprendendo com o erro dos outros, né? Mas para os que estão aí, como fazer? Eu acho que o caminho é o mesmo. Eu acho que essas regiões, você pode resgatar a memória, né, do que era a vocação daquela cidade anteriormente e tentar fazer um trabalho para isso, junto com a universidade e com a indústria ou o que era o passado, porque eu acho que consegue recuperar. Um pouco mais difícil, mas tem que ser feito. Ótimo. E você tem que, de fato, entender e respeitar o território, né? Você tem que trabalhar nas potencialidades, nas vocações, e não apenas substituir por aquilo que você entende que é o importante. Por isso, eu gosto muito da matriz de materialidade ou diagnósticos socioeconômicos feitos no território, porque a partir dali você tem uma clareza do que é urgente, do que é crítico, do que é importante para aquela região, né? E você começa a criar as soluções com as pessoas a partir dessa leitura, né? E é importante a gente frisar da importância de se criar coletivamente, né? Esse tempo em que a gente traz a solução pronta da matriz não funciona mais, né? E aí eu já começo a endereçar um pouco a pergunta que a Maria Duarte fez, que fala da Samarco. Quais os focos de sustentabilidade da Samarco para 2026?
A gente, a gente rodou a matriz de materialidade no final do ano passado. E esse processo foi importante para que nós conseguíssemos atualizar a estratégia de sustentabilidade da empresa vis-à-vis um momento muito importante que estamos vivendo desde o ano passado, que é a reparação, né? Então a gente revisitou, ficamos bem felizes, engajados e entusiasmados com os resultados. Por quê? Em linhas gerais, a matriz de materialidade da Samarco, ela não difere muito, né, sob o ponto de vista temático, do que é relevante para outra mineradora, né? Então você tem o eixo ambiental com a discussão muito aprofundada de água, biodiversidade, rejeitos, resíduos, recirculação e tudo mais. No eixo social, você tem, né, o desenvolvimento territorial como um dos principais pilares, né, a nossa operação, né, Mariana Ouro Preto e o Porto no município de Anchieta, no Espírito Santo, são regiões que demandam, que oportunizam, na verdade, uma atuação mais coordenada do poder público, da sociedade e do empreendedor. Tá? Então, esse ponto aparece como relevante. Nós trouxemos diversidade, equidade e inclusão, né, de novo para a mesa da sustentabilidade, porque a gente entende que isso é tema crítico socialmente falando, né, nós nunca vamos deixar de falar disso. E no eixo, adicionalmente, a gente tem segurança, a gente tem saúde, a gente tem vários outros temas. E o que é legal, que saiu na pesquisa de materialidade? A provocação não está para o negócio apenas. A provocação está como é que essa Samarco vai trabalhar esses temas fora dela. Como é que ela vai, por exemplo, trabalhar segurança para a comunidade, né? Nós estamos no processo de retomada das nossas operações, já concluímos 2 fases, estamos indo para a terceira, se Deus quiser, o que significa uma grande intervenção no território, né? Então, assim, é segurança para o trabalhador, ok, mas é segurança nas estradas, é segurança no território. A gente sabe que toda vez que a gente faz uma intervenção grande como essa, né, os indicadores sociais, eles oscilam muito, né? Eles sofrem uma movimentação muito grande. Então, assim, como é que essa marca ela vai atuar para que a gente continue tendo uma atuação laboral que seja segura, mas que do lado de fora essa comunidade também se sinta segura, protegida, né? Então, é muito interessante ver essa provocação que está posta. Uma outra coisa que a gente vai trabalhar bastante ano que vem, que está no eixo social, e é a leitura de desenvolvimento territorial. Como eu falei, são territórios que têm aí uma oportunidade da gente alavancar mais essas parcerias. Então, aquilo que está relacionado à educação, aquilo que está relacionado à infraestrutura, o que está relacionado à capacitação de mão de obra, não apenas para o negócio, mas para atender também as vocações do território, estão na nossa pauta para a gente trabalhar ano que vem. Né? A gente já vem trabalhando tudo isso esse ano e intensifica muito aí para 2026. E no eixo de governança, para além da gente trazer as temáticas ambientais e sociais para a governança da empresa, né? Então a gente tem comitê de sustentabilidade, a gente tem um comitê interno de sustentabilidade, né? que permite a discussão dos temas na perspectiva da média liderança com a alta liderança da empresa, e isso de alguma forma dá o suporte para o comitê do acionista, tá? E esses 2 grupos, né, eles ajudam a gente a manter as temáticas ambientais e sociais e algumas outras correlacionadas na mesa de discussão, tanto da diretoria executiva quanto do próprio conselho de administração. Tá? Então, assim, o reforço da governança para esses 2 pilares para a gente é absolutamente importante. A gente não pode perder a perspectiva fornecedores, né? Os nossos parceiros, eles atuam com a gente, pela gente, então trabalhar, replicar em alguma medida o que é prioridade de sustentabilidade para a gente é crucial que aconteça para os fornecedores também. Aqui só dando uma perspectiva um pouco ampla de como é que a gente vai trabalhar tudo isso esse ano. Ano que vem. Tem um desafio para a Samarco, e a gente está falando aqui desse momento de transição, que é o desafio de ser dialógica. Né? Nós ficamos algum tempo recolhidos,
por motivos que vocês sabem muito bem. Mas a gente vem desde o início desse ano sendo mais vocais, compartilhando mais e melhor as informações para que as pessoas entendam em que momento nós estamos, o que estamos fazendo, né? Como é que a gente alinha isso com a fase de retomada da companhia para que a gente consiga aí ser uma empresa que faça de verdade uma mineração que é mais sustentável, que é diferente de tudo aquilo que ela já foi, que está mais comprometida com segurança, com resiliência territorial, com legado, com desenvolvimento, com capacitação de mão de obra e obviamente, todas essas parcerias que a gente entende que são importantes para o território. Bom, a gente está nos 15 minutos finais. Eu quero dar o espaço para nós fazermos as nossas considerações. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que elas já foram de alguma forma colocadas, então vou assumir que elas já foram respondidas, tá bom? Se alguém não se sentiu respondido, pode me procurar que eu vou endereçar a sua pergunta de alguma forma, é um compromisso que eu faço. Eu quero começar pela Cristina, para ela fazer suas considerações finais aqui, para a gente começar a fechar nosso painel. Thank you, Rosani. And I was interested to hear your sustainability priorities into your next phase. So we've also recently done our double materiality assessment process. Closing remarks. I think what can I share? ESG has got to be not about compliance. And we have to move away from a mindset that thinks about this as compliance. We need to incorporate it into our day-to-day operations, into how we act as mining companies and across the whole value chain as suppliers. I think that underpinning ESG is trust. So as an industry, how do we improve trust as companies and actors within the industry? Across the panel, we've heard comments about how we need to take a holistic approach where the different players in the value chain come together. And I think that trust and shared priorities is a really key part and component of that. Anglo American's purpose is to reimagine mining to improve people's lives. And it is amazing how much buy-in my colleagues in the company across all our countries have into that purpose and into realizing that purpose. And so it teaches me that people care about sustainability, even those whose names doesn't have sustainability in their job title. So it's really motivating for people because people want to work in companies that have a positive impact. People that work in mining are part of the communities that host the mines. So it's really integral to how we all need to behave going forward. And then my final point would simply be to say that we're undergoing a period of transition, of disruption. There is so much change, so many old ways of doing things that need to change, and so many new ways of doing things that we need to develop. Within that, there will be people and institutions that are impacted. There will be change. But there is also huge opportunity. And there is huge opportunity for small, innovative companies to think about new ways of doing things. And then there is also amazing opportunity for big dinosaurs like Anglo American to also find new ways of doing things and to really innovate. So there is change, there is disruption, but I think there's a real opportunity to be optimistic and to think about this as a period of innovation for the future. Thank you. Perfeito, Cristina. Obrigada pelas suas palavras. Eu vou pedir agora para a Ju fazer as suas considerações finais. Ok, gente. Aqui deixar uma reflexão aqui, que eu acho que nós que estamos aqui, que somos responsáveis por essa mudança e por essa realmente
engajamento mesmo, o que que é o ESG, né? Então a gente tinha uma mineração pretérita lá do passado que deixou muito estrago. A gente tem a atual, que é uma regulatória, que a gente cumpre as normas, mas a gente precisa de uma contemporânea, que é realmente de agregar valor compartilhado para todas as partes. É transformar o capital natural, que é o que a gente tem muito, né, em sucesso para as empresas, mas em progresso para a sociedade também. Eu acho que esse é o mais importante a ser feito, e isso depende de nós, do público que está aqui. As mineradoras, as empresas fornecedoras, né, de uma forma legítima. E igual você falou, né, indicador é importante, etc. Mas a gente vai conseguir medir se tiver o sucesso da empresa e o progresso da sociedade, né? E eu, como fornecedora de gerenciamento, etc., ter sempre em mente que a gente não consegue planejar, igual eu falei no início, sem entender a importância dessas práticas no projeto, independente se vai ser medido, se não vai. Não se faz sem esse mindset de ESG, né? Então, é isso que eu tento dizer. Muito bom, eu gostei muito dessa frase. O sucesso da empresa é o progresso da sociedade. É de fato o empreendedor entender o que ele está fazendo, né? Assim, não pode mais existir negócios cujo propósito seja apenas gerar lucro, né? Ele precisa gerar valor compartilhado para o território onde ele atua. Adorei essa frase. Vou copiar várias vezes. Felipe. Rosane, primeiramente, obrigado de novo pelo convite. Eu acho que é um aprendizado tremendo, né? Discutir esse assunto com vocês, aprendi muito. Não só como na visão de vocês como grandes clientes, né, da Metro, mas como parceiros de fato, né? Como a gente consegue trabalhar essa questão do valor agregado e na prática, né? O ESG, na verdade, ele só existe se a gente conseguir materializar tudo isso, né? Na prática, no dia a dia, né? Seja nas nossas operações, seja durante os nossos serviços, como que a gente interfere também os nossos fornecedores e impactando os nossos clientes, né? Então, a Metro está muito engajada nisso, né? Contem conosco para aquilo que precisarem. Dentro da área de mineração, de agregados, tem uma equipe muito motivada em trabalhar realmente em conjunto e buscar soluções. Se não temos soluções hoje, vamos trabalhar para poder desenvolver isso em conjunto, de acordo com a necessidade, de acordo com as expectativas aí dos clientes. Então é sempre um prazer e a gente espera sim continuar sendo um grande parceiro para mudanças positivas e contem sempre com a Metso para as soluções que sejam necessárias aí para os desafios que virão. Obrigado. Perfeito, obrigada a você, Felipe. E Tércio, você como nosso baiano anfitrião, suas considerações finais. Gostei muito da sua perspectiva local, muito. Obrigada. Obrigado a você, Rosane, pela condução do painel, foi excelente também para a gente. Obrigado a Cristine, Felipe, Juliana, pela parceria. Eu acho que foi uma grande oportunidade da gente discutir um pouco, né? A gente teve aqui um período de 1h30, né? Conectando ideias, né, e descobrindo, né, caindo a ficha, como se diz aqui em Salvador, né, que já caminhamos muito com relação ao tema de ESG, né, se a gente for olhar, né, todas as empresas, principalmente as médias e grandes empresas, sociedade como um todo, para 2 anos atrás, né, para onde estamos agora, né, o tabu ele já vem sendo quebrado, as práticas já vêm sendo implementadas, mas quando a gente olha para frente, o caminho ainda é muito longo, né? Então a gente tem muito a percorrer, né? Então assim, seja um agente de transformação, né? A mensagem que eu quero deixar para vocês é nesse sentido, seja um agente de transformação de ESG dentro da sua empresa, né? Não somente se você é líder de uma empresa, né? Mas você como funcionário, responsável por uma área, né? Acho que a gente pode contribuir, né? E ser um agente de provocação e de implementação dessas práticas dentro do ambiente corporativo. Né? E se você tem, né, e enxerguem o Sebrae como um parceiro, independente do seu porte. Então, se você é pequena empresa, você pode olhar o Sebrae como cliente. Você é cliente do Sebrae e pode, né, se beneficiar de tudo que a gente tem a oferecer. Né? Não somente do subsídio financeiro, mas do nosso cardápio de soluções, das consultorias, dos treinamentos, dos conteúdos, né, que a gente tem em ESG e nas diversas outras áreas de gestão, né, enfim. Né, mas aqui no painel especificamente de ESG.
E se você é representante de uma média e grande empresa, olhe o Sebrae como parceiro. Então vamos se juntar, vamos fazer um projeto de encadeamento produtivo. Né? Você coloca um pouquinho de dinheiro, eu coloco um pouquinho de dinheiro vezes alguma coisa. Né? O cliente pode fazer uma contribuiçãozinha e juntos nós podemos fazer um grande trabalho de transformação, né, no setor de mineral, mas principalmente com o olhar dos territórios, né, que eu também acredito muito em que as coisas acontecem no território. Então não adianta você chegar com a receita de bolo, né, pronta, um pacote pronto e tentar encaixar aquilo, né, em qualquer ambiente, porque todo território tem a sua especificidade, tem as suas características, e eu acho que é esse o grande diferencial do sucesso ou não de uma iniciativa, quando a gente consegue ter a sensibilidade e perceber, né, a customização necessária para atuar, né, em um determinado território, em uma determinada área, determinado ecossistema, e é o que a gente está falando aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez a Salvador, né? E vamos aproveitar essa cidade tão linda que a gente tem aqui. Tem várias dicas para dar para vocês, mas não vou poder dar não. Mas Salvador tem muito a oferecer também aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de ir na praia, né? De curtir a nossa música, né? A nossa gastronomia e nossos pontos turísticos, né? Que serão muito bem-vindos aqui também. Obrigado, Rosane. Obrigado a todos. Obrigada, Tércio. Bom, eu quero agradecer aos painelistas que nos acompanharam aqui nessa conversa. Ao público que esteve com a gente, saibam que o nosso compromisso primário, né, nas conversas de alinhamento que a gente teve foi de trazer exemplos, né, foi de não ficar presa na teoria e vir para a prática. Como é que as organizações de fato têm feito, né? Quais são os aprendizados, quais são as experiências que a gente tem tido ao longo de tudo isso? Várias lições ficam aqui para a gente, né? Primeiro é que, independente do seu tamanho, olhe para dentro, porque pode ser que você já esteja fazendo alguma coisa. Seja lá o que você estiver fazendo, provavelmente você não está fazendo sozinho, e você não deve fazer sozinho. Você precisa considerar todos os elementos da cadeia de valor. Você só vai conseguir considerar todos os elementos da cadeia quando você de fato entender o território onde você está atuando, né? O empreendedor, ele não pode mais ser obtuso em relação a isso, né? Ele precisa ser cada vez mais dialógico, cada vez mais participativo. Às vezes ele vai ouvir coisa que ele não gosta, às vezes ele vai ouvir coisa que vai deixá-lo desconfortável, mas isso é absolutamente crucial para que a gente consiga chegar nesse ponto que a Juliana colocou, né, de sermos percebidas como empresas de sucesso. E isso só vai acontecer quando houver progresso para todos, que é o que a gente chama de valor compartilhado. Já dizia Porter, né? Muito obrigada por aqueles que nos acompanharam aqui nessa tarde.